os informes do evento, né? Margarete, gravando. Sim, ok. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, né? Obrigada pela presença. A gente começa dando aí os sentimentos pelo falecimento do pai da Michele, né? Ela acabou de nos comunicar aí que o pai dela faleceu. Então, nossos sentimentos à Michele e à família dela. A dinâmica do nosso encontro hoje é a mesma que nós adotamos na sessão passada, sendo que Simone Bica, então, fará a apresentação inicial, né, a quem já agradecemos a disponibilidade. Todos devem ter lido o texto que Simone nos enviou. A ideia é que, após a apresentação da Simone, a gente faça uma rodada de conversa. E ali por volta de 17h15, a gente inicia a segunda parte da reunião do LEPSE para tratar da questão do nosso evento, né, e de questões mais operacionais aí do funcionamento do grupo. Ok? Então, Simone, por favor, com a palavra, fique à vontade. Você mesma se apresenta, porque é sempre melhor, eu penso, né, que a própria pessoa se nomeie aí. Por favor, Simone. Obrigada, Margarete. Boa tarde, pessoal. Por favor, me deem retorno aí de algum problema de transmissão, né, da internet e de áudio, enfim. Então, boa tarde. Seguimos quem bem. está presente, então tá ótimo. Primeiro, quero agradecer a Margarete, que me fez esse convite de forma mais direta, né, e ao grupo como um todo, que já vimos trilhando aí desde o começo da pandemia, esses encontros virtuais aí, né? Então é sempre muito, muito bom estar aqui com vocês. Então, Margarete fez esse convite para eu trazer um pouco do meu trabalho, a baila hoje aí para conversarmos, e acabei produzindo então um pequeno texto que vai remetendo a outros textos, na verdade, né? Tentando sistematizar um pouco um assunto ou uma temática que eu trago para ouvir vocês, né? Um pouco do percurso que eu tenho feito nessas reflexões em relação a essa articulação da psicanálise com a educação, né? Mais especificamente, puxo aí como fio o conceito de aprendizagem, né, nesse trabalho, e, bom, a Margarete pediu para mim me apresentar. Eu sou Simone Bica, eu sou professora da Faculdade de Educação aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Venho acompanhando o trabalho do LEPSE há bastante tempo, desde a época da graduação, então, dos LEPSE São Paulo e, mais recentemente, LEPSE Minas. Então, a minha formação ela é em psicologia e atuei no início da minha carreira docente na formação em psicologia e hoje na URGS trabalho com formação de professores. O meu percurso de formação em psicanálise é um percurso mais autodidata, assim, não tenho filiação de formação em nenhuma instituição, mas desde o final da graduação tenho realizado estudos autônomos e tendo muito o trabalho do LEPSE e LEPSE Minas como guia aí de estudos também. A minha entrada na psicanálise foi justamente pela área da educação, né? E o meu trabalho sempre foi vinculado a essa dimensão de assessoria a escolas. Tenho pouca experiência com essa dimensão mais clínica individual e uma experiência de mais longa data aí com a questão de atuação nesse diálogo da psicanálise e educação em escolas, né? Trabalho com escolas, escolas de educação infantil e no âmbito universitário, então, mais atual, como mencionei antes, com formação de professores. Participo do NUPEC, né? O NUPEC é o Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Cultura. Ele é composto por 3 eixos de trabalho. Eu integro o eixo de psicanálise, estudos da deficiência e experiência formativa, e também agora como colaboradora do LEPSE Minas, né? Ingressando aí mais recentemente a convite de Marcelo e dos colegas, né?
participo da RUEPS também, vou estar lá por Paris, por quem estiver lá, né, vamos nos encontrar lá presencialmente. Possivelmente antes de nos encontrarmos em Minas, né, mas em breve espero estar aí com vocês também presencialmente. Então, vamos lá. Eu não preparei nada de expositivo, né, embora pense que, como o Lucas fez mês passado, foi super bom da gente acompanhar quando a gente tem um suporte, né, de visualização. Acabei não fazendo isso porque vou percorrer um pouco pela via do texto, já que foi um texto de autoria, então vou percorrer um pouco o caminho do texto que eu disponibilizei, que estava ali na página para vocês, né? Que, como eu comentei, também remete a outros textos. É um trabalho em andamento, porque ele não teve, digamos, oportunidade de grandes aprofundamentos, eu acho que foram ensaios de pensamento em relação à temática, que diz respeito a esse contexto do ensino remoto, né, alguns trabalhos produzidos aí foram feitos em 2020, agora mais recentemente em 2022, mas eu considero que são trabalhos ainda em andamento no sentido da reflexão, assim, né, não considero trabalhos mais maduros, digamos assim, em termos de formalização conceitual. Por isso também achei interessante trazer para cá como um espaço também de ouvir outras percepções sobre a leitura, ou o que a escrita também mobilizou em vocês. E porque penso que tivemos essa experiência, todos, de alguma forma, né, de estarmos envolvidos com o ensino remoto aí nesses últimos anos. Então, também de ouvir como é que foi para vocês essa experiência, seja no ensino, seja na clínica, né, também tivemos esse espaço da clínica aí transposta para esse modo, né, remoto de encontro. Então, a proposta que eu trouxe hoje para a gente conversar, ela trata de uma leitura a partir da minha organização didática das disciplinas que foram constituídas no ensino remoto na URGS, então. Quando o ensino remoto começou, a gente começou na URGS um tanto tardiamente, eu acho que se comparado a outras instituições, nós fomos iniciar o ensino remoto em agosto de 20, né? Então, a gente ficou praticamente um semestre aí em estudo do que fazer, né? Como fazer, se aguardava né, a pandemia perder força, não perdeu, pelo contrário, então isso fez com que a gente adiasse um pouco o início do ensino remoto. Começamos só em agosto, outras universidades, outras instituições de ensino acabaram fazendo essa escolha, né, por modos remotos de trabalhar de forma mais ágil, digamos assim, né. Eu já tenho uma experiência com educação à distância. Eu comecei a minha carreira docente via educação à distância, então fiz uma trajetória um pouco diferente, assim, de muitos colegas, né, que se chegaram à distância foi por muitos anos, ou por alguns anos de trabalho em ensino presencial, eu fiz um movimento contrário, né, eu trabalhei como docente inicialmente num contexto de educação à distância e depois assumi a docência universitária presencialmente. E quando o ensino remoto começou, eu logo percebi e defendi a necessidade da gente fazer uma diferenciação entre educação à distância como modalidade e o ensino remoto como uma forma, então, emergencial da gente sustentar os encontros educativos, né? Justificando essa diferença muito pela questão do planejamento, né, didático-pedagógico, porque a educação à distância tem uma tradição, e penso que é importante também falarmos de modos ou modalidades diferentes de educação à distância. A gente não tem modelos, como a gente não tem modelos únicos do presencial, a gente não tem modelos únicos de sustentar a educação à distância, então a gente vai ter modelos mais behavioristas, modelos mais interacionistas, mais a prioristas, enfim, a gente vai ter formas diversas aí de propor a educação à distância, né? Então, são duas enfoques que eu costumo
trazer, né, quando falo dessa questão da relação ensino remoto e ensino à distância. Primeiro, a necessidade da gente diferenciar, né, esses jeitos, né, de implementar a educação, digamos assim, né, e de pontuar a fragilidade, né, do ensino remoto enquanto modo, por ser algo que se instituiu por uma impossibilidade. Né? A educação à distância não é uma impossibilidade unicamente, né, do presencial, claro, que também é justificada por dificuldade de acesso a algumas comunidades, né, cursos à distância. Mas não é só isso, né? Tem todo um planejamento com curso à distância que no ensino remoto a gente não teve tempo e condições de fazer. Né? O que aconteceu no ensino remoto foi muito mais uma certa transposição direta, né, do que se fazia presencialmente para o meio virtual. Mas, bom, o fato de ter trabalhado com educação à distância, de certa forma, me dava um trajeto de pensar o que o digital possibilitava e o que ele não possibilitava. E daí também me coloquei nesses trabalhos que compartilhei com vocês na bibliografia, em defesa de uma possibilidade da gente pensar um ensino remoto também de uma forma um tanto interacionista e calcada numa modalidade de encontro, muito mais do que uma dimensão de reposição de informação ou disseminação de conteúdo. Né? Então, esse diálogo que eu venho fazendo em relação ao conceito de aprendizagem esteve presente, então, para pensar quais eram as possibilidades, né, e os limites também do ensino remoto. E pensando na organização das minhas disciplinas nesse tempo, eu me reencontrei com um texto da Marta Dagor, que é colega aqui da URGS, é professora do Instituto de Psicologia, um texto antigo já, de 2010, que se chama Aprendizagem e Método Psicanalítico. Nesse texto, a Marta aborda, a proposta dela é pensar o contexto do ensino universitário a partir de uma direção psicanalítica das aprendizagens. Ela vai nomear dessa forma. Quais são os pressupostos, né, os princípios presentes na psicanálise que a gente pode, de certa forma, considerar como elementos para pensar uma direção psicanalítica das aprendizagens. Então, esse texto ele já vinha me acompanhando desde a época em que eu trabalhava com a formação em psicologia, mas tinha um outro intuito, era discutir nas disciplinas de formação de psicólogos a possibilidade de a gente pensar num conceito de aprendizagem pela psicanálise. E quando eu reencontro ele no contexto do ensino remoto, é numa perspectiva de me ajudar a pensar como é que eu poderia operar, né, resguardando ou ancorada em alguns princípios que a psicanálise pode me oferecer para pensar a aprendizagem e no contexto remoto. Então, né, é possível como isso se apresenta. Né? Então, a Marta vai abrir esse texto trazendo justamente alguns fundamentos aí que ela vai elencar como princípios, né, ideias que estariam presentes numa proposta de direção psicanalítica da aprendizagem. Né? O primeiro deles é justamente trazer o conceito de inconsciente, né, a gente pensar que toda escolha por objetos de conhecimento, toda a construção de conhecimento, ela está atrelada a uma ideia de um saber, o saber esse inconsciente, que vai, de alguma forma, tensionar, mobilizar aquilo que a gente vai colher em termos de interesse pelos objetos e da forma como a gente vai construir os conhecimentos. Né? A Marta vai dizer que o saber, ele ganha uma objetivação quando ele se transforma em conhecimento, ou seja, o saber, o conhecimento é uma objetificação do saber, é o saber que se torna objetivo e partilhado, né? E ela vai usar muito essa ideia
de propostas pedagógicas que se ancoram na possibilidade dos alunos escolherem temáticas de pesquisa e temáticas de investigação, né? Seja no sentido de projetos de aprendizagem, seja de temáticas dentro de uma disciplina que podem ser, de certo modo, eleitos aí como aprofundamento de estudos. Ela traz muito essa dimensão também da escrita, como essa possibilidade do conhecimento se objetivar e ganhar estatuto de partilha, né? E de o quanto é importante a presença do outro leitor daquilo que a gente escreve como aquele que dá reconhecimento para a produção desse conhecimento, né? E também que dá a escrita dando uma certa materialidade disso que foi possível de ser elaborado nesse laço, né, nesse encontro do saber e conhecimento. Então, como segundo princípio, ela vai trazer essa ideia de uma temporalidade do psiquismo, esse conceito do Nachtraglish, né, do só depois, de o quanto a construção de um conhecimento, a consolidação de uma aprendizagem, ela é sempre inacabada. E ela sempre se dá num tempo posterior a um tempo de elaboração. Então, é quando a gente consegue, a gente vai sempre ter um momento de ir elaborando, né? A aprendizagem é algo que vai se elaborando, não é um produto final, é um processo, e é um processo que ela vai chamar um processo inacabado. E quando ela está argumentando em relação a essa ideia dessa temporalidade só depois, ela vai referir aquela lógica, aquele impasse lógico que o Lacan vai apresentar no texto O Tempo Lógico e a Asserção da Certeza Antecipada, que é aquela história dos 3 prisioneiros que é prometido a eles, né, de que um jogo em que vai ser colocado um disco, né, apresentado a eles 3 discos brancos e 2 discos pretos, e é proposto que vai ser colado nas costas deles um dos discos e que eles precisam adivinhar, enfim, né, mais do que adivinhar, poder argumentar como é que eles chegaram à conclusão que disco está preso às suas costas, né. Então, ela vai derivar daí, a partir do texto do Lacan, essa ideia de que a resolução dessa situação-problema, ela se dá em 3 tempos, né? Essa ideia do instante de olhar, de que cada prisioneiro precisa observar, né? E se perguntar, bom, afinal de contas, que cor é o disco que está às minhas costas, o tempo de compreender que é aquele de poder fazer esse raciocínio a partir da posição que cada um dos outros 2 prisioneiros ocupa naquela cena, né? E o momento de concluir, que é frente a essa movimentação, a esse entreolhares dos prisioneiros, algum poder tomar a dianteira e se definir como um disco branco, né? Que, na verdade, os 3 tinham cada um disco branco preso às suas costas. Então, ela vai fazer um pouco essa retomada desses 3 tempos, e é justamente nessa ideia, nesse enlace dos tempos, para a resolução dessa questão lógica, que eu vou recolher um pouco uma derivação disso para pensar a organização didático-pedagógica, então, das minhas disciplinas, né? De poder pensar uma certa temporalidade ali colocada em momentos que pudessem alternar, né, efeitos e propostas, né? Então, ancorada também numa ideia proposta pelas orientações da universidade, né? A gente tinha uma questão objetiva colocada aí, né, de um levantamento feito aos alunos de uma grande dificuldade de acesso, não só à internet, mas de aparelhos que pudessem se conectar à internet. Então, foi feito um levantamento de dificuldade de acesso dos alunos. Então, a universidade orientou que os professores pudessem priorizar atividades assíncronas, né, ou seja, atividades em que os alunos não tivessem que estar online naquele momento da aula, né, mas que eles tivessem a oportunidade de acessar o conteúdo
de modo assíncrono, né? Então, isso foi uma orientação de uma resolução da universidade que saiu antes do início do ensino remoto, né? Uma das questões que daí eu trago de experiência da educação à distância é que essa relação com a leitura de texto, ela se dá de um jeito um tanto diferente, assim, né? Presencialmente, geralmente a gente põe, sei lá, toda semana a leitura de um texto para na aula seguinte a gente trabalhar, ou a gente naquela aula trabalha um texto em que se lê junto na aula, mas enfim, tem uma sequência de textos que tem uma cadência quase que semanal, assim, né, ou muito próxima disso. Na educação à distância, a minha experiência é que isso não funcionava, né? Que a questão do texto, ela tinha que ser um pouco mais transversal, ela tinha que ser um pouco mais cadenciada com outras atividades, um tempo de parada de leitura para a produção de outras coisas até vir um novo texto proposto. E daí cheguei nessa formalização, então, de bancar essa ideia de que um primeiro tempo de cada módulo dentro da disciplina seria tempo de leitura, né? Então, o tempo assíncrono era para leitura, né? E ali leitura entende-se não só leitura de texto, mas leitura de outros materiais, de assistência de vídeos, de escuta de material via áudio, mas que a ideia seria esse momento de encontro inicial com o conteúdo daquele módulo, né? E daí ali tinham materiais básicos e materiais complementares, para contemplar um pouco, né, o avanço de acordo com o interesse do aluno em relação àquele tópico. Daí esse tempo eu chamei de instante de ver. E cada um desses 3 tempos reunidos, né, instante de ver, no momento para compreender, tempo para concluir, cada bloco desses 3 fechava um módulo. Então, durante toda a disciplina, a gente trabalhou com 5 módulos, né, cada módulo composto aí por esses 3 tempos cada um. Cada módulo ia se integrando em termos de conteúdo, né? O conteúdo conversava com o módulo anterior e, de certa forma, com a temática da disciplina como um todo, né? Para dar um exemplo, uma disciplina que trata do desenvolvimento psíquico da criança, então, que eu trabalho prioritariamente a dimensão da latência, né? Resgate da psicanálise, essa dimensão dessa etapa, entre aspas, como eles gostam de falar, né? Esse momento constitutivo aí da latência. Então, a gente começa um primeiro módulo com uma discussão sobre a constituição do sujeito, porque não tem como falar de latência sem falar dos tempos anteriores. Então, a gente trabalhou ali estágio de espelho, complexo diético, num primeiro módulo, a gente trabalhou a latência num segundo módulo, trabalhamos a latência e o brincar no terceiro módulo, latência no terceiro módulo, latência e brincar no quarto módulo, e fechamos com latência e aprendizagem no quinto módulo. Então, cada um desses módulos, que de certa forma se conversavam, mas tinham esses momentos de cadência dos tempos, né? Instante de ver, que era essa consulta ao material, o momento de compreender, né? Que daí o tempo para compreender, que a ideia era a realização de uma aula síncrona, né? Então, a gente não se encontrava no tempo no instante de ver para leitura, a gente se encontrava sincronamente no tempo para compreender, que era uma aula síncrona, que era uma aula que ficava gravada. Isso é uma coisa interessante de discutir depois, também o efeito de uma aula gravada e o efeito de uma aula sem gravar, né? Acho que tem diferenças aí no engajamento das pessoas, na implicação das pessoas. E também tinha essa prerrogativa da universidade de não ser obrigatória a presença, né? Então, assim, junto com essa aula síncrona, eu sempre abria um fórum de discussão para quem não vinha discutir na aula, por impossibilidade, ou porque, bom, também podia não querer e estava resguardado pela universidade, pudesse participar dos fóruns de discussão. Na minha experiência, esse tempo foi um tempo de uma presença relativamente boa, assim, as pessoas vinham para essa aula síncrona, né? Vinham e inscreviam a sua presença na escrita. Eu tomei uma decisão no início das aulas que eu não iria cobrar
abertura de câmera e abertura de áudio, mas que eles tinham o compromisso, esse era o combinado, né, esse era o contrato, de que eles não iriam me deixar falando sozinho, de que eles precisavam se inscrever na aula de alguma forma. Isso foi fazendo efeito, assim, não foi de uma hora para outra, né, dei muitas aulas no início sozinha, né, vendo só os nomezinhos ali do lado, né, mas aos poucos isso foi ganhando um outro estatuto, assim. Eles iam falando coisas, escrevendo coisas no chat no momento em que eu estava fazendo a exposição do conteúdo e eu enganchava, né? Eu nominava quem tinha escrito e comentava o que tinha sido comentado ou perguntado no chat, e estabelecia um diálogo entre as participações e a minha fala. E aos poucos algumas pessoas foram abrindo vídeo e abrindo áudio. Então foi um movimento interessante, assim, das pessoas ao se sentir, e me disseram isso como feedback depois, né, ao se sentirem não pressionadas a abrir câmera e abrir áudio, construíram esse lugar de querer abrir a câmera e abrir o áudio para falar, mas se sentiam muito contempladas no espaço de escrita do chat, né? Então, essa é uma outra vertente de trabalho que também tem uma pequena exposição num colóquio de psicanálise, um resumo expandido, mas que eu tenho vontade de voltar a olhar para isso, que é esse estatuto da palavra escrita, né? Como é que a gente dá corpo, né, na palavra escrita? Que corpo é esse que pode se inscrever através da palavra escrita, que é diferente de um corpo, digamos, presencial ou virtual, enfim, né? Como é que isso pode, ou se pode, né, e se pode como, né, ganhar um estatuto aí de uma presentificação, né, através da escrita. Tenho vontade de continuar pensando sobre isso, né? Mas por esse efeito que eles produziram em mim, assim, de uma certa inscrição da presença pela palavra escrita, né? Estavam presentes pela palavra escrita. E aqui é interessante também pontuar uma diferença. Isso aconteceu mais em disciplinas em que eles já tinham tido alguma aula comigo presencial, já me conheciam do presencial, e, de certa forma, foram fazer uma disciplina mais adiante do curso, em que já tinham esse encontro presencial comigo ocorrido em outro momento. E menos com os alunos ingressantes, que eu tenho uma disciplina de início de curso, que chegaram na disciplina já nessa modalidade. A relação que se estabeleceu foi um tanto diferente. Embora eu acho que não seja só a questão de já me conhecer, acho que o tempo do curso também fez isso, sim. São várias variáveis aí que eu acho que contribuem para essa forma de estar presente, né? Então, fechando o tempo para compreenderem que a gente fazia esse encontro síncrono conversado e também debatido no fórum, o terceiro momento do módulo era sempre o momento de concluir, então, né, entendido como um fechamento da trilha, né, daquele módulo, em que eles tinham uma atividade para fazer, né, atividade avaliativa obrigatória, que daí também ganhava várias nuances, ou texto, ou áudio, ou produção de algum material, que eles pudessem, de alguma forma, vídeos, enfim, né, eles podiam produzir materiais diversos aí a partir do que foi trabalhado no módulo. E eu não sei como é que está meu tempo, porque eu fui dando mais ou menos ali, o relógio também me interessa mais ouvir vocês. Simone, até umas 4h40 estaria bom para você fechar? São 4h32. Sim, já estou fechando. A Margarete está no fuso chileno, né? Desculpa. São 5h33, tá bom. 5h33, Isso. Não, já estou fechando, justamente por isso, assim, quero muito conversar com vocês, ver se vocês também conseguiram ler e o que mobilizou vocês a pensar. Mas eu terminei o texto falando um pouco de quanto essa experiência, ela de alguma forma, o que foi experimentado nesse tempo do remoto,
perdurou agora no retorno do presencial, assim, né? Principalmente no que diz respeito a essa ideia de que, bom, não posso mais dar uma aula presencial em que eles vão ler texto, porque eles não conseguem ler texto na aula, é muito ruim, todo mundo reclama de fazer isso. Então, não tive essa experiência de fazer um instante de ver, digamos, presencial. Ele sempre é convidado a ser feito antes da aula, né, presencial da semana. Mas o que ganhou um estatuto de um certo alongamento no presencial foi esse momento de concluir, né? O convite da leitura e a aula expositiva dialogada lançaram essa ideia para o presencial de que precisava haver um tempo de parada e de produção deles, que eu fazia muito pouco antes do remoto no presencial. Que é isso? Bom, agora, depois de que vocês leram o texto, ou não leram, ou leram um parágrafo, ou só ouviram as discussões, a minha exposição e as discussões dos colegas, vocês precisam sentar e produzir algo. Ou uma pergunta disparadora, ou eles mesmos colocando perguntas entre grupos, para os grupos responderem, e explanando isso em sala de aula. Então, esse momento de concluir, ele ganhou uma certa extensão. Essa necessidade do texto aula a aula, ele ganhou um intervalo, né? Ou seja, são menos textos lidos, mas mais tempo para a gente se debruçar sobre alguns textos, né? Isso tem produzido efeitos interessantes, assim, né? No início, uma certa reclamação, assim, tá, mas toda aula tem atividade. Não pensem como atividade avaliativa, né? Isso também difere do remoto. É um momento para vocês pararem e conseguirem colocar no papel algo escrito daquilo que ficou, do que a gente conversou, do que a gente debateu, do que vocês leram, né? Então, não da mesma forma, mas essa ideia de uma temporalidade que contemple um momento de concluir, sempre provisório, né? É um pouco disso que a Marta traz no texto, né? De que a gente apressa esse momento de concluir na educação, porque a gente tem os semestres, a gente tem os trimestres, a gente tem, enfim, né, o tempo de uma disciplina. Então, a gente apressa isso. Mas de inscrever essa ideia de que algo perdura no que se refere a reflexões, né? E o que a gente consegue produzir materialmente, por escrito, ou na produção de algum trabalho nesse momento de concluir, ela é uma conclusão provisória, né? Ela pode ser retomada, e convido eles a fazer isso, né? Um texto produzido no início da disciplina, vamos olhar para esse texto agora no final, né? O que vocês mudariam da escrita desse texto agora ao final, né? Nesse só depois, né? Registra algo agora e um tempo depois volta, e o que seria diferente? O que se mantém como hipótese, como compreensão? Enfim, né, são elementos que eu venho me ocupando aí, né, não só conceitualmente, mas também em como isso pode operar na minha prática como docente universitário, né, e como me mobiliza a escuta dos alunos para que efeito isso tem produzido neles, assim, né? Acho que quando a Margarete me convidou para falar da intervenção, eu digo, bom, a intervenção pode ser intervenção no próprio trabalho formativo, né? Que é o que eu tenho colocado a trabalho, assim, de poder pensar a minha prática docente como uma prática que precisa ser olhada também no só depois que ela aconteceu, precisa ser revisitada, reolhada e às vezes compartilhada também com colegas, porque também tem esse limite, né, da gente olhar para aquilo que a gente mesmo faz. A gente precisa ter um outro que também olhe para isso, que possa nos dar algumas palavras para relançar a reflexão. Acho que é mais ou menos isso, deu 17h39, 40.
acho que fechou o tempo, e gostaria muito de ouvir como é que foi para vocês a leitura ou a escuta aí disso que eu tenho trabalhado, né? Não está pronto, está em processo ainda. Muito obrigada, gente. Obrigada a você, Simone, pela disponibilidade, né, e pelo aceite aí do nosso convite prontamente. Muito obrigada. Você, como eu, talvez Marcelo e alguns poucos psicanalistas, pensamos sobre o que é formar professores e professoras. Na minha última pesquisa aí no pós-doutorado com o Marcelo, a pergunta era exatamente essa, né? Quem são os psicanalistas que pensam sobre a questão da formação docente, sobre o método para formar professores e professoras, né? Eu ficava me perguntando se nós, psicanalistas, fazemos e temos dispositivos diferenciados para formar professores e professoras, né? E eu fiquei muito surpreendida, assim, que somos pouquíssimos que pensam sobre isso. Mesmo professores psicanalistas se dirigem à sala de aula sem pensar sobre o que é formar e ensinar pessoas, né? Sejam professores e professoras, que sejam psicólogos. Então, queria assim, me solidarizar com você, né, que eu também fico muito preocupada sobre essa questão. O que a gente pode fazer diferente em sala de aula que possa atingir de alguma forma a subjetividade de quem está ali aprendendo, né? Porque uma coisa é constatar que o método standard não dá conta de fazer a formação. Isso nós já sabemos, né? Agora, o que fazemos que é diferente para atingir essa subjetividade, né? Então, achei bacana isso, a elaboração, gostei de ler o seu texto, e quando eu penso nessa formulação, que Marcelo também vem trabalhando com ela, né, desse tempo de ver, de compreender e de concluir, eu fico pensando que a cada aula que a gente dá, de alguma forma, esses 3 tempos estão ali presentes, né? Achei interessante você dividir em módulo, mas eu fico pensando assim, que a cada aula, esses 3 tempos estão ali presentes. E eu uso muito essa metodologia de pedir que, ao final de cada aula, os alunos e as alunas escrevam o que ficou para eles daquela aula. E, normalmente, a aula seguinte começa com a leitura dessa elaboração, que é pontual, né? Eu sempre peço que eles escrevam no máximo de 5 a 10 linhas, para que não fique muito cansativo. E a aula seguinte, a gente retoma alguns pontos, algumas pessoas que queiram ler, fazem a leitura e a gente começa a aula a partir daquilo que ficou, né? Dessa possível elaboração para cada um. Então, tenho observado que é realmente uma metodologia que funciona, que tem efeitos, não é? O contato com a escrita sobre essa compreensão tem sido bastante interessante e, às vezes, retorna também questões muito assim, que nos surpreendem, que é uma certa interrogação, né? Uma certa devolução para a gente daquilo que não foi tão bem trabalhado, tão bem explicado, né? Porque às vezes retorna de uma forma muito equivocada aquilo que a gente trabalhou. Então, é interessante para nos obrigar também rever de alguma forma a nossa própria transmissão a cada aula, né? Então, assim, e eu também parto desse princípio que você está trazendo aí à tona, que é não obrigar nenhum aluno a nada. Acho que esse é um ponto muito interessante. Os alunos levam o maior susto quando, no primeiro dia de aula, eu falo: eu não faço chamada. Vocês vão vir aqui se ligar pelo desejo. E eles próprios, né, durante o curso, eles vão me dizendo: professor, é incrível isso, você não faz chamada e ninguém falta à sua aula. Porque os outros professores que fazem chamada, eles ficam tentando driblar, né? Como é que eles vão faltar ali, não estar presente. E é muito interessante, porque a não cobrança, né? E você aguardar um pouco o desejo do aluno de se filiar àquela aula, né? Funciona muito melhor. A gente sabe disso, assim, se você aposta nisso, isso funciona, né?
Agora, tem que ter a gente tem que arriscar no início, até arriscar um pouco a garantia de que esses alunos, de fato, vão se ligar àquela aula. Né? Isso é muito interessante. Assim, que eu acho que aí na reflexão que você faz depois, que vai incluir você na reflexão, talvez seja bom pensar um pouco sobre isso. Né? É sempre um risco dessa questão aí para nós também. Né? Marcelo levantou a mão, Maralice, por favor, Só Marcelo. comentar rapidinho, Margarete, porque eu acho que Sim. trouxeste várias coisas que tocam, assim, no que eu tenho pensado também, né, e do que eu tenho dito para os alunos. Eu tenho aberto as disciplinas sempre falando dessa... Para mim, isso é um efeito sujeito, assim, de convocação, né? Olha, a formação é responsabilidade de vocês. Eu estou aqui como coparticipante, né? Eu tenho esse lugar docente outorgado pela universidade, mas a aprendizagem, ela é responsabilidade de vocês no sentido de como é que vocês vão se engajar, o que vocês vão fazer com isso, né? O que vocês querem fazer aqui? Como é que vocês querem estar aqui, né? Eu preciso que vocês se coloquem nesse sentido, né? Pode ser por escrito, pode ser falando, pode, enfim, de algum jeito, né? Mas esse efeito, né, de um reconhecimento de sujeito, no sentido de que, bom, tem algo ali do desejo de estar ou não estar, claro, a gente tem essa questão institucional, assim, a gente tem alguns parâmetros que precisa seguir, mas eu acho que não sobrepor isso, né, isso, de certa forma, vem de um outro lugar daí. Marcelo, Pessoal, por favor. Só um minutinho. A discussão será gravada ou vocês querem que eu interrompa? Vamos interromper, Natália, como combinado anterior. Obrigada. Marcelo, por favor. Maralice primeiro. Pode ir, Maralice.